Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que querem que eu leve para você informações precisas a respeito do dia a dia do trabalhador. Mas no programa de hoje a gente não vai falar sobre uma questão muito prática. A gente vai falar sobre uma questão de convivência, de entendimento. A gente vai falar sobre ética no trabalho. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Oi, gente. Aqui é o André Campanha e queria convidar vocês para o pré-carnaval da Fênix, todos os domingos a partir das 17 horas, com muito samba, muito pagode, marchinha e bastante música de carnaval. Contamos com a presença de vocês. Até lá, hein? Tendências, ousadia, cores e formas, beleza, arte, simpatia, vida. Assim é a mulher. Assim é a Ilma Cabeleireiros. Pensando sempre em você, no seu bem-estar, com produtos e equipamentos de qualidade comprovada. Profissionais capacitados para atender às suas vontades. Faça como a Ilma. Pense em você e dê um up no visual. Porque beleza faz bem. Ilma Cabeleireiros. Se a nossa aposentadoria já estava em risco no governo Dilma, Temer assume o cargo com a promessa de acelerar a retirada de direitos e aprovar uma contra-reforma da Previdência até o final do ano. Através de reportagens e propagandas, tentam convencer a nós, trabalhadores, de que a Previdência dá prejuízo e que, por isso, a reforma seria um mal necessário. Isso tudo não passa de mentira. Mais da metade desse suposto rombo é causado pelo próprio governo, com renúncias de contribuições previdenciárias que deixaram de ser cobradas de empresas. Além disso, para chegar nesse rombo, o governo finge que todos os benefícios da Previdência deveriam ser pagos com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. Na verdade, a Previdência faz parte do sistema de seguridade, junto com a saúde e a assistência social. Esse sistema tem um modelo de financiamento tripartite, previsto pela Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, há também impostos e receitas que deveriam ser repassadas pelo Estado. Quando a conta é feita como manda a Constituição, a Seguridade Social arrecada mais do que o necessário, com sobra. Mas a maior parte dessas receitas é historicamente desviada para outras áreas. Mecanismos como a desvinculação de receitas da União são usados para tirar dinheiro de áreas sociais e favorecer empresários e banqueiros com o pagamento da dívida pública. O governo maquia os dados para encobrir a retirada de direitos. O objetivo por trás da mentira do rombo é liberar mais recursos para o pagamento da dívida pública e ainda abrir o mercado lucrativo para os empresários da Previdência Complementar. Empresários, políticos e a mídia comercial estão juntos para tentar jogar a conta da crise nas nossas costas. Mas nós, trabalhadores, somos a maioria da população. Estamos nas escolas, nos hospitais, nas fábricas e juntos podemos impedir qualquer tentativa de retrocesso. O caminho para barrar o desmonte da Previdência é a construção de uma grande greve geral. Ajude a espalhar essa ideia e junte-se à luta em defesa de direitos. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Estamos de volta e vamos dar início de fato ao nosso bate-papo com o Dr. Cláudio Lopes, que é advogado e da área trabalhista, não é isso? Exatamente. Quantos anos de profissão na área trabalhista? Formei em 1989.
já tem um bocado de tempo, sempre pensando no trabalhador. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ética, não é isso? Sobre ética. E afinal de contas, doutor Cláudio, o que é ética? Puxa, se a gente denominar o que é ética é uma coisa bastante complicada, né? Mas ela tem um princípio, né? Ela é uma ciência da moral. E como uma ciência da moral, ela traz no seu bojo os costumes, os hábitos, muitas noções, né? Muitas noções que sustentam essa base da moral. Então, a ética é a ciência, digamos, a ciência que estuda a moral. E o que é a moral? O que é a moral? Não, o que é moral? Moral. Sem o A. O que é a moral seria principalmente a base da sua formação, que vem da nossa família, né? Se nós pensarmos o que é a moral, é isso, é tudo que nós trazemos de bom, não só da nossa família, mas como também do que a gente vem aprendendo até chegar a se sentir um ser humano totalmente formado, né? Então é o que vem, principalmente na formação educacional também, que a gente tem esse princípio também. Quando a gente pensa em ética e a gente no Trabalhador em Foco, esse programa que a gente discute a realidade do trabalhador, do trabalho, a gente pode pensar em ética no trabalho. Como estabelecer ética no trabalho para se viver melhor? Como estabelecer a ética no trabalho? Bom, se nós pensarmos que estamos trabalhando numa grande empresa, primeiro nós temos que seguir o que é o regimento, o que se formaliza lá por determinação superior naquela empresa. Mas isso não quer dizer que nós não podemos formalizar melhor, isso não quer dizer que nós não podemos aplicar a ética independentemente lá do regimento daquela instituição. Por isso, a gente pode interpretar como atitudes, as nossas atitudes, dentro da relação profissional. Certo. Quando a gente pensa em relação profissional, que foi o final da sua fala, a gente pensa que a gente hoje vive num mundo profissional de grande competitividade. Muita. Não é? No final das contas, a gente percebe que está todo mundo correndo atrás de uma mesma coisa. Uhum. É claro que a gente quer manter o emprego, manter o salário, mas às vezes a gente comete deslizes com relação à própria equipe. E aí a gente está falando que o excesso de competitividade, às vezes, nos coloca num caminho quase que inadequado. Uhum. Né? A gente, muitas das vezes, sem querer, se atropela, passa por cima. Todas essas que são atitudes ditas antiéticas, amorais, e a gente está tão acostumado a falar, nossa, fez isso completamente antiético. Como entender a competitividade, agir entendendo que você é cidadão, é trabalhador e quer melhorar o seu serviço, mas não cometer essas atitudes antiéticas? Se você tiver o princípio ético, eu acho que para começar, você não vai praticar nessa forma. Então, o que temos que fazer é seguir a legalidade, a moralidade, a ética. Então, eu sei que é muito difícil por causa do tipo de competitividade que nós temos. Ainda mais que nós estamos falando em 2017, quando estamos falando só em crise, desemprego, mas temos que praticar sempre com muita ética, com muita moralidade e seguir, logicamente, a legalidade. Quando a gente pensa, levando isso para a área de atuação dos sindicatos dos quais a gente faz a cobertura especificamente assim. Se a gente for falar numa atitude ética entre costureiras, por exemplo, a gente pensando no sindicato do vestuário, mulheres trabalhando lado a lado, uma tem mais produtividade que a outra. Manter-se ética é entender a sua competitividade sem ficar apontando o tempo todo, olha, fulana não está trabalhando direito, Beltrana não está fazendo adequado. Essa é um ponto que a gente pode levar como um exemplo? Bom, eu penso que nessa atividade, como também em outras que se aproximam, a ética seria
primeiro, existe uma hierarquia, né? Respeitar a hierarquia, atuar com responsabilidade com o colega, e até colaborar. Você tem que trazer conhecimentos até para que ela, em vez de você indicar os erros, não, você tentar de uma forma sutil, tentar corrigir, porque nós estamos falando de uma empresa, nós estamos falando de uma instituição que você é integrante e que o bom andamento dela é o seu sucesso, é a sua promoção, é a sua qualificação. Nessa avaliação de entender a hierarquia, entender a competitividade, acreditar no princípio de recompensa por boas atividades, a gente fala um pouquinho também sobre meritocracia e ética. A gente acredita que meritocracia é correto, tem a ver com ética, ou na verdade é um sistema que privilegia uns em detrimento de outro? É complicado uma interpretação nesse sentido quando a gente pensa, como nós estamos pensando aqui, somente na ética, né? É complicado. Mas, claro, o desenvolvimento profissional, às vezes, requer não um atropelo à ética profissional, à ética no trabalho, porque todos que estão ali no sistema de competitividade estão querendo desenvolver, quer dizer, progredir funcionalmente, economicamente e chegar até uma função de liderança mesmo, né? Certo. A gente agora, vou chamar um vídeo que fala um pouquinho sobre essa questão que a gente está falando e discutindo ao longo das semanas, que tem a ver com a Previdência Social. Ou seja, o que é a Previdência Social, o que está acontecendo e também de que forma nós não podemos nos deixar ser manipulados, ser só uma massa de manobra. Vamos assistir um vídeo aí. Em um Estado totalitário, não há necessidade de importar-se com o que as pessoas pensam, uma vez que o governo pode controlar esses pensamentos através da força de seus cacetetes. Mas em um Estado democrático, onde não se pode controlar as pessoas pela força, há que se controlar o que as pessoas pensam, e para isso, utiliza-se de técnicas de manipulação de massa. Adiante, citaremos as 10 técnicas de manipulação listadas por Noam Chomsky, um linguista, filósofo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano, referenciado em âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna. Também é uma das mais renomadas figuras no campo da filosofia analítica. Número 1. A estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio ou inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir ao público de interessar-se pelos conhecimentos essenciais na área de ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia e da cibernética. Consiste em manter a atenção do público distraída, longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter o público muito ocupado, sem nenhum tempo para pensar nas coisas que realmente têm importância. Estratégia de número 2. Criar problemas, depois oferecer soluções. Este método também é chamado de problema-reação-solução. Cria-se um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou se intensifique a violência urbana, ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas em prejuízo da liberdade. Ou também, criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. Número 3. A estratégia da gradação. Para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradativamente, a conta-gotas, por anos consecutivos.
É dessa maneira que condições socioeconômicas radicalmente novas, como o neoliberalismo, foram impostas durante as décadas de 80 e 90. Estado mínimo, privatizações, precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que já não asseguram uma vida decente, tantas mudanças que haveriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicadas de uma só vez. Número 4. A estratégia do deferido. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é de apresentá-la como sendo dolorosa e necessária, obtendo a aceitação pública no momento para uma aplicação futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Em seguida, porque o público, a massa, tem sempre a tendência a esperar ingenuamente que tudo irá melhorar amanhã e que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isto dá mais tempo ao público para acostumar-se com a ideia de mudança e de aceitá-la com resignação quando é chegado o momento. Estratégia número 5. Dirigir-se ao público como crianças de baixa idade. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, argumentos, personagens e entonações particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse um menino de baixa idade ou um deficiente mental. Quanto mais se deseja enganar ao espectador, mais se tende a adotar um tom infantilizante. Por quê? Se você se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestionabilidade, ela tenderá, com certa probabilidade, a uma resposta ou reação também desprovida de um sentido crítico, como a de uma pessoa de 12 anos ou menos de idade. Estratégia número 6. Utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, por fim, ao sentido crítico dos indivíduos. Além do mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou enxertar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir comportamentos. Estratégia de número 7. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Consiste em fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e sua escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes sociais inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossível para o alcance das classes inferiores. Estratégia de número 8. Estimular o público a ser complacente na mediocridade. Consiste em promover o público a achar que é moda o fato de ser estúpido, vulgar e inculto. Estratégia de número 9. Reforçar a revolta pela autoculpabilidade. Fazer o indivíduo acreditar que é somente ele o culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência, de sua capacidade ou de seus esforços. Assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvalida e culpa-se, o que gera um estado depressivo do qual um dos seus efeitos é a inibição de sua ação. E sem ação não há revolução. Estratégia de número 10. Conhecer melhor os indivíduos do que eles mesmos se conhecem. No transcorrer dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado do ser humano, tanto de forma física como psicologicamente. O sistema tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele mesmo conhece a si próprio.
Isto significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos do que os indivíduos a si mesmos. Observando essas 10 estratégias citadas por Noam Chomsky, certamente poderemos fazer relações com o que vivemos atualmente, principalmente no campo político. Portanto, é dever de cada um analisar cada fato e notícia a partir de seu próprio ponto de vista, reunindo a maior quantidade de informações possível. Somente assim conseguiremos anular os efeitos manipuladores que estão embutidos nas propagandas, notícias e acontecimentos. É isso aí, fica de olho para não ser manipulado. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade à nossa conversa com o Dr. Cláudio a respeito de ética no trabalho. Fica com a gente. Oi, gente. Aqui é o André Campanha e queria convidar vocês para o pré-carnaval da Fênix, todos os domingos a partir das 17 horas, com muito samba, muito pagode, marchinha e bastante música de carnaval. Contamos com a presença de vocês. Até lá, hein? Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo, hoje falando sobre as questões de ética no trabalho. Dr. Cláudio, quando a gente pensa em ética e a gente fala de princípios familiares, a gente entende também que cada família passa uma norma, né? Passa seus princípios. E muitas das vezes, quando a gente entra numa relação profissional, a gente tem pessoas com princípios diferentes. Como entender esta diversidade para conseguir trabalhar de forma coletiva o melhor possível? Realmente é uma coisa complicada, porque nós estamos falando de uma situação empresarial. Uma situação onde temos vários tipos de funções e vários tipos de funcionários, consequentemente, com formações diferentes. Não é muito fácil, mas requer uma certa habilidade, normalmente do superior, né, para que vá fazendo esses ajustes, que às vezes pode nem acontecer, mas tem que ser trabalhado o tempo todo. Tem que existir uma participação de todos, inclusive dos colegas, no sentido de que possa até ajudar o superior na empresa para que desenvolva como um todo aquela empresa, né? Então, é uma situação bastante difícil, mas ela tem que ser trabalhada o tempo todo. E aí a gente está falando de trabalhar o tempo todo, a gente está tentando falar de forma mais prática com o nosso telespectador de respeito, cuidado, ouvir o próximo. Isso tudo também entra nas ações práticas que a gente pode tomar para ter uma melhor convivência profissional dentro da ética. Com certeza, com certeza. Além do que a senhora falou, temos mais a questão ela começa na questão educacional, né? A ética também começa na questão educacional. Então, se nós atuarmos neste sentido, com certeza a coisa vai funcionar melhor. E vai sempre existir a ética, né? Porque a ética é necessário para você conseguir seus objetivos. E seus objetivos requer também. Certo. A gente está chegando no final do programa. O senhor é advogado trabalhista. Queria que o senhor deixasse seus contatos para caso, se algum dos nossos trabalhadores precisar de alguma forma, entrar em contato com o senhor. É o fixo 22434687 e o móvel 9224-3033.
Maravilha. Doutor Cláudio, muito agradecida pela participação, foi um prazer tê-lo aqui. E a gente, no intervalo, estava conversando sobre agendar pautas específicas sobre o direito trabalhista, coisa que a gente precisa sempre saber um bocado. Obrigada. De nada. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com um novo programa, sempre pensando nas questões da engrenagem do trabalho. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau.